Bom, pessoal, nós vamos para a nossa quarta parte, então, do seminário sobre ansiedade, estresse, espiritualidade. E nós vamos agora responder as perguntas que vocês formularam, mas só as perguntas fáceis. As perguntas difíceis, como eu não vou saber responder, eu vou encaminhar para a Fátima, não é? Para o Marcos, para o pessoal aqui também que está estudando aí para fazer palestras. Acho que o Emílio tinha alguma pergunta, não gostou de eu dizer que não ia responder todas as perguntas, não é? Vocês podem também formular as perguntas difíceis, né? E se ficar alguma dúvida, vocês procuram a Casa Espírita, procuram um atendimento fraterno, onde a gente é acolhido, a gente pode conversar, tirar as dúvidas e, sobretudo, nos encaminhar para os estudos em grupo, onde os facilitadores, que são pessoas preparadas, capacitadas, vão nos responder ou vão nos orientar a fonte da informação, ou vão dizer, olha, semana que vem eu esclareço essa sua dúvida, tá? Porque a gente, pelo fato de dar palestra, não quer dizer que sabemos grande coisa, não. Significa apenas que a gente tem alguma didática, alguma facilidade de expressão, mas não necessariamente grande conhecimento, não. Ok? Então a gente vai responder as perguntas mais voltadas aqui ao tema em questão. Chegaram muitas perguntas, algumas não fazem parte da nossa temática, então eu vou deixar com a Fátima. Vocês procuram depois a Casa Espírita, que ela vai ter o maior prazer de responder as perguntas, e também são as mais difíceis, né? Aqueles que tiverem mais dúvidas, basta lembrar que naqueles 3 livros que eu citei, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, vocês vão ter várias perguntas e respostas. Só o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. Muito provavelmente a dúvida de vocês estará nessas obras. E Kardec, não é? Interrogando com perguntas muito bem formuladas, e espíritos superiores com a revisão lógica e a inteligência diamantina do codificador, filtrando, não é, aquelas informações que foram passadas por médios de 14, 13, 15, 16 anos de idade no século XIX, quando naquela época as meninas, as crianças não sabiam realmente de nada, eram crianças mesmo. Perguntas da mais alta envergadura filosófica, científica no sentido amplo da palavra, e moral, religiosa também, vocês vão encontrar nesses livros fundamentais. Não são obras básicas, não, são obras fundamentais da doutrina espírita, né? Além das outras obras de Kardec e das obras complementares, como nós comentamos. Então, Nazareno, como nós conseguimos nos autoconhecer, saber que temos ansiedade, entre outras enfermidades? Bom, a ansiedade relativa, quando ela não gera incômodos para a vida comum, ela é natural, não é? Por exemplo, a gente está esperando um amigo, vai chegar, vai se hospedar na nossa casa, a gente fica ansioso, quer arrumar, quer tratar bem, fica preocupado onde é que a gente vai levar, não é? Está esperando a notícia do resultado de um concurso, de um vestibular, agora tem um tal do Enem, não é? Então, é natural ficar ansioso, isso não é enfermidade, tá? O filho saiu, disse que ia chegar às 11 horas da noite, deu 2 da manhã, ele não chegou, é natural a gente ficar ansioso, né? Então isso não é ansiedade, isso é uma preocupação natural, saudável, faz parte. Agora, quando aquela preocupação está excessiva, quando você vive em estado de ansiedade crônica, você vive sofrendo, se estressando, correndo para cima e para baixo, não é? Os pensamentos em desalinho, quando você está perdendo a sintonia com os bons espíritos, isso inclusive vai gerar doenças a curto, a médio, a longo prazo, aí sim, a gente vai analisar. Agora, para fazer o autoconhecimento, aí tem que marcar um outro seminário aqui em Mirassol, né? Mas felizmente tem várias obras sobre o assunto, né? Vários livros, tem também inclusive livros não espíritas. Eu recomendaria aqui, né, um trabalho não espírita, ele tem vários livros publicados, de uma médium austríaca chamada Eva Pierrakos. Começa com o caminho da autotransformação, não temos o mal, entrega ao Deus interior e criando união, o significado espiritual dos relacionamentos. São várias palestras que ela canalizou como médium, mas não é espírita. Tem algumas correções que a gente precisa fazer na obra, mas é sobre autoconhecimento, um dos trabalhos mais profundos que eu já li.
Também vocês vão poder encontrar classificações psicológicas, como Jung fez, como Freud, como vários autores da psicologia. Por exemplo, existe um conhecimento sufi chamado Eneagrama, não é? Que são classificações da personalidade. Não tem nada de místico, não é? Nada de especial. E curioso que eles classificam em 9 tipos principais das nossas personalidades. E todos eles baseados nos que a igreja medieval chamou de pecados capitais. Então, baseados na ira, no medo, não é? No orgulho, na vaidade, não é? Na culpa não, mas na preguiça. Não é? Então vocês vão aprender a se conhecer um pouco mais, tentando identificar qual o tipo principal de personalidade, que o Eneagrama inclusive está sendo estudado em universidades como no Rio de Janeiro, e serve para ajudar a gente a se conhecer. Nazareno, qual a melhor ferramenta de autoconhecimento que você conhece? Bom, a melhor que eu conheço chama-se doutrina espírita. Porque nós precisamos saber primeiro que nós somos espíritos. Qual a nossa missão na Terra? Para onde vamos? Por que sofremos? Essa é a maior. Então é o livro dos espíritos, é a mais importante. Agora você pode acrescentar o quê? Com a psicoterapia, um psicólogo, né, bem preparado, ele vai lhe ajudar, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Tanto que esse trabalho do Pathwork de Eva Pierrakos, ele não é somente teórico. O próprio espírito, que apenas se identificou como guia, ele disse: olha, não basta ler, você tem que ler e você tem que estudar e compartilhar com o grupo. Você falando para os outros vão enxergar coisa que você não enxerga em você mesmo. Porque o nosso orgulho, né, impede a gente de enxergar as nossas imperfeições. Daí porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que ele é o principal obstáculo ao progresso, porque ele não deixa a gente ver os nossos defeitos. Daí a importância da gente ter esses estudos em pequenos grupos. Então, são ferramentas não espíritas que a gente pode desenvolver, não é, em estudos em outros locais. Tem terapeutas, não é, especializados nessa questão de autoconhecimento. Há vários vídeos, DVDs, não é, série de livros de espíritas, inclusive, de autoconhecimento, como os psicografados por Francisco do Espírito Santo Neto, que o espírito que utiliza um pseudônimo chamado Hamed também tem escrito, a série psicológica do espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, enfim. E há pessoas que estudam a série psicológica, não é, trazendo em linguagem mais fácil, mais acessível, para que a gente, mais resumida, para que a gente possa ir adentrando a pouco e pouco nessa vastidão de conhecimento. Mas não basta ser teórico, tem que ser vivenciado, tem que ser dialogado, a gente tem que fazer às vezes a catarse também no fenômeno da psicologia. É muito importante a gente verbalizar, colocar para fora os nossos pensamentos, as nossas emoções. É por isso que nos grupos de terapia eles falam que a doença sai pela boca. É quando a pessoa fala que ela se melhora, porque ela está promovendo a catarse. Ou seja, né, aquela liberação daqueles conteúdos que estavam em conflito no seu psiquismo, às vezes gerando também problemas de ansiedade, de conflitos, de depressão. Então, esses estudos em grupo, como o próprio codificador nos convida, pequenos grupos, esse trabalho que nós comentamos também, né, de estudo evangélico segundo o Espiritismo em pequenos grupos, não é? É uma ferramenta maravilhosa, porque as pessoas compartilham, falam, não é? Ninguém é dono da verdade. Estamos ali estudando à luz do maior psicoterapeuta que o mundo já conheceu, Jesus de Nazaré, né? Que às vezes a gente não procura um psicólogo porque os recursos não sobram, porque a gente está sempre atrás das distrações do mundo, né? Querendo trocar disso, trocar daquilo outro, roupa, celular, carro, porque a gente quer mostrar para os amigos que a gente tem um celular do último tipo, mostrar que a gente é importante. Nem sempre a gente nós não sabemos nem usar o que o bicho tem, não? Vai usar só para telefonar. O bicho faz tudo menos, e muitos são muito ruins para telefonar. São bons para outras coisas, são smartphones, serve para a internet, mas para telefonar mesmo aquele dentro do antigo que é bom, não é? Já perceberam isso? Então às vezes a gente está, não é, buscando informações, pode desligar, buscando nas coisas da terra. Por quê? Porque a gente não se conhece, está buscando a aprovação social, não é? E precisamos então compreender. Então o autoconhecimento tem um seminário sobre esse assunto, tem lá gravado já em DVDs, no MP3D, que é de autoconhecimento e sobre sexualidade também,
que vocês vão encontrar mais material. Eu cito essas fontes, as referências, e a gente faz uma análise da questão do autoconhecimento, ok? Nazareno tem uma filha sem vícios, quer dizer, ela não diz que tem, não. Ela diz assim: filha sem vícios, bom coração, empresária inteligente, porém vive doente, sai de uma em outra, né? Entra em outro problema de saúde. O que fazer para ajudá-la? Ela não frequenta nenhuma religião. Bom, pessoal, aí a gente, não é, sabe que a oração vai poder ajudar, mas só orar muitas vezes não é suficiente. E os espíritos o que é que fazem? Eles precisam de nós aqui, agindo para que a gente... Por que a gente não dá um livro dos espíritos para ela? Não dá um evangelho segundo o espiritismo para ela? Ela não vai ler porque é uma leitura difícil. Então dê um livrinho de introdução à doutrina espírita. Tem vários. Eu conheço um, eu gostaria de recomendar, de uma autora finlandesa, Sara Nousiainen. Porque se disser que é brasileiro, o povo não dá valor, né? Mas se for alguém do exterior, não é? Sara Nousiainen. Mas ela mora onde? Em Fortaleza, é claro. E aí ela vende um livrinho a preço de custo, né? Repassou todos os direitos para uma editora. E aí vocês procuram Nós e o Mundo Espiritual. É um livrinho de bolso, 170 páginas, mas bem pequenininho, dá para ler em 2 noites. E foi o primeiro livro espírita que eu li. Tem mais de 100 mil exemplares já vendidos. Nós e o Mundo Espiritual. Nousiainen, Sara, com 2 As, Nousiainen. E está disponível na internet. Para download, vocês podem fazer o download gratuito. Já tem ele, inclusive, traduzido para outras línguas. Tá? Não precisa nem comprar se não quiser gastar, mas se puder, compre para dar de presente. É o melhor livro para dar de presente que eu conheço, por quê? Porque é o mais barato, é a linguagem bem simples, bem fácil. Foi o primeiro que eu li. Quando eu terminei, eu disse: cadê esse tal de livro dos Espíritos que eu quero ler? Não é porque o livro dos Espíritos foi escrito numa época diferente, de uma linguagem mais rebuscada. Kardec era doutor, era professor de gramática, de línguas. Ele foi extremamente pedagógico, mas hoje a gente vê que como o povo é muito prático, não tem tempo para nada, quando vê o livro grosso, não lê. 500 páginas, não lê. Então a gente às vezes pode começar com um desses que dá as noções básicas, convida a pessoa para frequentar o grupo de estudo, porque no grupo de estudo a gente vai usar até apostilas. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, assim como muitas outras instituições, tem apostilas que vão fazer um resumo das principais questões, dos principais pontos, facilitando o nosso trabalho e indicando as melhores obras. Então a gente vai lá participar no estudo e vai ter lá, olha, né, do livro tal. Então vai inclusive fazer um resumo das principais obras consagradas, porque tem muita literatura aqui que é mediúnica, mas não é espírita. Porque o fato de ser ditada por um espírito não quer dizer que seja verdadeira, e muito menos que seja adequada aos postulados kardecianos. Então é muito importante a gente conhecer Kardec e as boas obras, e as apostilas são baseadas nessas obras. Então você, em vez de estar aí, não é, rodando atrás de este outro aqui livro, borboleteando para lá e para cá e se confundindo, lá no seu grupo o monitor vai ter a apostila, vai indicar: olha, lê tal livro, lê tal esse, e assim por diante. Então, como é bom a gente estudar em grupo, fazer amigos, vira como se fosse uma turma de faculdade. Vai fazer o trabalho social, e tudo no Brasil, até o trabalho social, acaba em pizza. O povo sai, depois vai lanchar, vai comer, não é? E aí vira um momento de alegria, não é cansativo, não é pesaroso. Com um grupo de amigos, olha, a gente vai lá e ainda vai conversando no carro, enquanto se reúne o grupo, vai fazendo fofoca fraterna, né? Tem que ser fraterna, não pode ser fofoca para prejudicar ninguém. Então é um momento de lazer, de alegria, e a gente encontrando, combatendo a ansiedade através do trabalho. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Então a ocupação, a praxiterapia é algo fundamental para o tratamento da ansiedade. Agora a pessoa vive em casa, então vive atormentada com as coisas, não é? Então quando ela tira o foco de si e começa: eita rapaz, hoje eu conheci lá o fulano, portador de HIV, está lá preso numa cama no hospital, teve que injetar, né, óleo, ou esses silicones baratos, silicone industrial, porque queria aformosear-se. Gerou um problema de gangrena e ele teve que ser amputado as 2 pernas e os braços também. Está só o tronco em uma cama no hospital,
E somente o seu companheiro é que o visita, é que o leva às palavras de consolo e de esperança. Quando a gente visita uma pessoa dessa, a nossa ansiedade, as nossas questões pequenas vão lá para baixo, pessoal, desaparecem. Que a gente está fechado em nós mesmos. Então é renunciar a si mesmo, que Jesus nos convida a dizer, esquecer um pouquinho. Você não é o centro do universo, não. Quando a gente esquece da gente, a gente começa a se tratar, começa a ficar bom, porque o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo é que é o grande mal da humanidade. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E é nesse contato com os irmãos que não é, a gente não está fazendo um favor para eles, não, é um favor para nós. A gente vai ficar amigo das pessoas, se preocupar, perguntar, não, eu acho isso muito pesado, criança com câncer, eu não quero. Então, vá visitar um lar de idosos, um abrigo de crianças, não é? Ajudar. Você falou da importância da reencarnação, eu cometi um aborto, eu já passei da idade de engravidar, então adote uma criança. Não, mas o meu marido não aceita, então adote emocionalmente, financeiramente uma criança. Vá lá visitar uma vez por mês. Elas não precisam de dinheiro, não, dinheiro não é importante. Elas estão sedentas e carentes de amor, que é o alimento das almas. Como seria bom que elas soubessem que há alguém que vela por elas, que se preocupa com o seu futuro, alguém que elas podem confiar, que elas podem contar na vida. E nós temos esse tesouro que chamamos pais, e não sabemos o sofrimento dessas crianças nos abrigos. Quando a gente vai visitar eles, às vezes nos abraçam assim, tio, você não quer ser meu pai? Não, tio. Então às vezes a gente não precisa levar para casa, não, mas pode ir lá visitar, leva um pedaço de bolo, não é? Uma fruta, um brinquedinho, uma palavra de carinho. Se preocupar, cadê? Como é que estão os seus estudos? Verificar se o abrigo está levando lá para a escola. Então esse carinho, esse cuidado é que transforma, é esse amor que cobra. Não é chegar lá na casa espírita, entregar a cesta básica, não sabe nem para onde é que foi. Isso não é, isso ajuda, mas não é a manifestação do amor que Jesus nos falou. Tive fome e tu me deste de comer. Não diz lá, eu tive fome e tu me mandou uma cesta básica lá para o centro espírita. É assim que está escrito lá? Não. Tu me deste de comer, tu me deste de beber, tu me vestiste, tu me hospedaste, tu foste me visitar. Então é uma ação nossa para com a pessoa. É a parábola do bom samaritano que Jesus fala. Está lá no capítulo, o que precisa o espírito para ser salvo? Aí Kardec traz essa parábola do bom samaritano, e fora da caridade não há salvação. E foi isso que Jesus ensinou. Então a gente começa a ficar bom da ansiedade, do estresse, da preocupação, começa a se desapegar dessas coisas transitórias, ver que tudo é passageiro, não é? Tirando o motorista e o trocador, o resto é passageiro, não é? Então, a gente falar, dar conselho, principalmente santo de casa não faz milagre. Então leva um DVD, leva um CD, leva um livro para essa filha, né? No momento oportuno, se ela vive adoentada, que bom, porque a doença às vezes vai ser aquela amiga que vai curar um pouquinho o nosso orgulho, o nosso egoísmo e abrir o nosso coração para o entendimento. Então levar boas obras, boas palestras, não é? Para quem sabe, no momento oportuno, às vezes aquela sementinha que a gente lançou vai frutificar. Como identificar comportamentos, vivências passadas ou coisas de nossa mente? Bom, vamos ver daqui a pouquinho. Tem um filho que apresenta sintomas do transtorno afetivo bipolar, mudança de humor, depressão, ansiedade, mas os psiquiatras dizem que ele não é bipolar. Agora ele está em uma clínica de dependência química. Bom, essas mudanças de humor não dá para a gente explicar, não é? Vou falar de maneira geral, tá? Mas essas mudanças de humor podem ser originadas pelo consumo das drogas, né? A droga leva à euforia e a depressões profundíssimas, a pessoa fica arrasada, não é? A viagem do crack é muito curta, em poucos minutos depois ela está numa depressão que a gente nem imagina, porque o crack, olha, os psicólogos, há um psicólogo, o Dr. Ricardo, esteve em Brasília fazendo um seminário sobre dependência. Ele disse, olha, a dopamina que existe no nosso cérebro e que está associada ao prazer, ao bem-estar, ela, quando a gente
faz uma boa refeição, quando a gente fez aquele lanche agora ali gostoso, aqueles bolos, não é? Aquele chá de gengibre da Anitta, que ela prometeu e cumpriu, não é? A gente come aquela coisa gostosa, enche a barriga e chega e faz, não é? Diz que o nível de dopamina sobe 50% no cérebro. Quando a gente encontra aquele ente querido, aquele amor, e passa aquela noite maravilhosa, não é? Tem uma relação saudável, não é? Com todo carinho, com tudo, e chega ao clímax, os níveis de dopamina chegam em torno de 100% no cérebro. Quando você usa o álcool, em determinados momentos, ele vai chegar até 90% da dopamina. Então a pessoa se sente eufórica, né? E por isso é tão difícil largar o álcool, porque ele tem naqueles primeiros momentos de alegria, de euforia, só que depois ele leva à depressão, né? A ressaca é tipicamente um estado melancólico, além de muito perigoso. Agora, a cocaína já leva a dopamina para até 230%, começando a confundir os nossos neurônios, né, os recaptadores da dopamina, da nossa serotonina e outros de outra área, o álcool é os receptores GABA, enfim, e já começa a gerar um pane, inclusive provocar atrofia no cérebro, sobretudo no neocórtex cerebral. E o crack, vocês sabem a quantos % ele leva ao nível de dopamina? Em pouquíssimos segundos, a 900%. 9 vezes mais do que um orgasmo. Então é uma sensação tão intensa que o nosso sistema de recompensa, de controle do sistema límbico fica completamente em pânico, fica completamente confuso. Então veja, a fome, a sede já é uma coisa que é difícil controlar. Imagine algo que vai ser 9 vezes mais poderoso do que, ou 18 vezes mais poderoso do que a saciedade, a alegria, não é? Que é proporcionada pelo prazer da alimentação. E em poucos minutos depois a pessoa está numa depressão gravíssima. E mesmo com os melhores médicos, com os melhores psiquiatras, com os melhores psicólogos, com todos os recursos, nós assistimos uma das mais belas vozes que o mundo já escutou, Whitney Houston, ganhadora de vários Grammys, ela sucumbir vítima do crack. E o crack, né, como ele tem cocaína, bicarbonato de sódio, outros produtos, ele destrói o nosso cérebro, destrói os pulmões, porque ele fuma, e é uma dependência muito difícil. Então, a gente não pode analisar se ele já era, mas normalmente a pessoa tem depressão, tem transtorno afetivo bipolar, tem transtorno de ansiedade, tem transtorno obsessivo compulsivo e vai buscar a droga como anestésico para encontrar algum tipo de consolo. Então, o cigarro, ele alivia a ansiedade, né? A maconha também alivia a ansiedade, mas em compensação vai destruir com a nossa vida, provocando cânceres, sequelas no corpo espiritual, reencarnações, né, dolorosas, e ainda promover a obsessão espiritual muito grave também. Então vejam que não dá para a gente falar no caso específico, mas normalmente a pessoa já tem um problema e a droga apenas revela e agrava o problema como Então eu sugeria então que a pessoa estudasse, buscasse os profissionais da área médica. O medicamento é muito importante. Os tratamentos que têm mais resultados são os que conjugam tratamento médico, farmacológico, tratamento psicoterápico e o apoio religioso. E o apoio da família, que é muito importante, que muitas vezes sofre mais do que o próprio dependente, né? É a codependência. Então a família também tem que se tratar. Sempre tivemos a ideia de que após o desencarne ficamos longo tempo no plano espiritual antes do reencarne. É comum reencarnar rápido, como foi o caso do Jan Hagedorn, que a gente mostrou? Não, não é comum, mas é porque a gente não estudou o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre o intervalo das reencarnações, eles vão dizer que pode variar de poucas horas a muitos anos. Tá? Então o caso dele, como foi só apenas um ano, não é? Ele ainda trouxe a sequela de um tiro que sofreu
no coração, e certamente aquela prova ou aquela expiação serviria para algo, para ele ou para os seus familiares, para se adiantar, inclusive para comprovar a reencarnação também. Qual o compromisso espiritual das mães, namorados ou outrem, que aconselham os jovens a cometerem um aborto, né? As jovens a cometerem um aborto? Bom, pessoal, acontece. Inclusive uma amiga minha, colega de trabalho, uma pessoa muito boa, e apesar do conhecimento religioso, e inclusive ter sido espírita, a sua mãe, e depois ela ter retornado ao espiritismo, ela tinha tanto medo que a sua filha engravidasse antes da época que ela achava adequado, que se a filha com 18 anos engravidasse, ela ia pagar e recomendar um aborto, e com conhecimento espírita. Então, a gente vai ter participação nessa responsabilidade, não é? Quantas vezes a gente fala muito das mães, mas quantas vezes o marido, o namorado, abandona ou então obriga, diz: olha, se você não abortar, eu lhe largo. E a mulher apaixonada, desesperada, quantas vezes obedece à determinação do rapaz? E quantas mães hoje, né? Mães que são pai e mãe ao mesmo tempo, porque os homens não têm a responsabilidade, é só ficar, é só transar, e não assume a responsabilidade pelos filhos. Então, problema muito sério que a gente precisa também combater. Então, mas a gente também se responsabiliza e devemos, né, reparar nossos erros através do trabalho no bem. Nazareno, com tantas barbáries como a legalidade do aborto, é possível, e a possível legalização da drogadição, também está na reforma do Código Penal brasileiro, não é? É correto afirmar que estamos realmente evoluindo nesse processo de regeneração? Além do mais, como espíritos ou espíritas, não sei aqui como é que está a grafia, o que devemos fazer, além de orações, para que a legalidade do aborto não aconteça? Olha, pessoal, oração ajuda, mas os espíritos precisam de nós. Como é que vai acontecer o mundo de regeneração? Vocês sabem? Nazareno, olha, em 2057, ou 2060, ou 2012, ou 2019, tem várias datas, estão falando, olha, de repente a gente vai dormir no mundo de expiação e provas e vai acordar. Regeneração. Bom, beleza, maravilha. É assim? Não. Depende de quê? Como é que está lá o nome? É regeneração. Depende dos senhores e das senhoras. De todos nós. Nós é que temos que construir esse mundo de regeneração. Se a gente deixar legalizar o aborto, nós seremos chamados abortistas. O Brasil vai assumir um karma coletivo, como está lá a mensagem do espírito Clélie de Plantier. Vocês me perdoem o francês, porque é lá do Ceará. Mas Kardec vai perguntar: olha, eu compreendo, né, a lei de causa e efeito no indivíduo, mas como explicar esses desencarnes em massa, essas tragédias coletivas, né, onde grande número de pessoas desencarna? Aí o Espírito vai trazer informação, está no livro Obras Póstumas, de que nós como indivíduos podemos assumir 3 aspectos: compromissos individuais, que vamos responder, compromissos às vezes em grupo, como famílias, às vezes uma família toda tem uma expiação, uma prova para resgatar, e também compromissos como coletividade, como grupo, como país, como nação. Se nós permitirmos a legalização do aborto no Brasil, nós assumiremos um karma coletivo, se nós não fizermos a nossa parte. Então vamos ajudar o movimento Brasil Sem Aborto, as frentes parlamentares em defesa da vida, vamos enviar e-mails, vamos telefonar, vamos chamar os vereadores, os prefeitos que foram eleitos, vamos verificar se os nossos candidatos assinaram o termo de compromisso em defesa da vida contra a legalização do aborto, prometendo que não iam colaborar, como a própria presidente Dilma assinou, porque ela viu que estava quase para perder, foi para o segundo turno por causa do aborto. Aí ela assinou perante um grupo de igrejas, não é, que não ia legalizar o aborto, não ia fazer nada para legalizar o aborto no Brasil, e não é isso que nós estamos assistindo, infelizmente. Suas ministras têm promovido várias práticas para a legalização do aborto em nosso país. E o próprio Supremo Tribunal Federal, que infelizmente, não é, que absurdo que é esse, um país que é republicano, democrático, que para todo lugar tem que fazer concurso, mas não, para chegar no Supremo quem é que indica? O presidente da República. Então,
Quantos ministros do Supremo, né, devem pelo menos o favor da indicação para o presidente? Por que não vamos mudar essa Constituição? Vamos mudar. Por que tem que ter quem ir lá, quem indica, e para a hora que a gente vai fazer concurso, todo mundo tem que fazer concurso, e para lá não tem? Então, que não seja o presidente da República, seja o Congresso, enfim, mas que mudemos essa regra também, não é? Então, nós temos que fazer a nossa parte. E como é que a gente combate tudo isso? Porque o aborto é provocado pelo materialismo, é divulgando a doutrina espírita, meus amigos, é esclarecendo as pessoas, é sendo cartas vivas do Evangelho, não é? Então que a gente, sobre o Evangelho lá, a gente vai falar daqui a pouco, quando falar sobre obsessão espiritual também. Então vamos falar sobre terapia de regressão a vidas passadas, senão não vai dar tempo, né? Temos mais 45 minutos, a não ser que vocês queiram ter uma tolerânciazinha, a gente avançar um pouquinho mais e falar também sobre a obsessão espiritual, agravando a ansiedade, pode ser? A gente fala até uns 12h15, 12h20, tá? Hoje domingo, todo mundo almoça mais tarde, comeram tanto, né? Que nem vai ter espaço para almoço. Então se afaste de me autorizar, apesar que eu tenho que correr para Cuiabá, para não perder o almoço, né? Então, pessoal, vamos lá. Terapia de vidas passadas é fácil. De onde é que surgiu esse negócio, Nazareno? Bom, na década de 70, os doutores Maurice Netterton e a doutora Edith Fiore, trabalhando em separado, não religiosos, não reencarnacionistas, começando a fazer regressões à vida intrauterina, porque vimos que vários traumas estão desde a gestação, começaram a perceber que os seus pacientes estavam acessando conteúdos de vidas passadas, e começaram a investigar, checar os fatos e baterem os fatos, inclusive. A doutora Maria Julieta Prieto Pérez, aqui no Brasil, que dirige uma sociedade brasileira de terapia de regressão a vivências passadas, ela vai dizer que até chassis do motor do avião o paciente descreveu aqui no Brasil, declarando-se um antigo piloto da Força Aérea Americana, e foram conferir o chassi, era o mesmo que ele declarou. Então, pesquisadores não religiosos começaram a descobrir, na década de 70 ainda, não é? E vamos ver que pode acontecer. Por quê? Porque é muito comum, sobretudo em crianças, mas as crianças esquecem. Elas lembram, mas depois dos 7 anos, normalmente elas esquecem. Por exemplo, os amigos invisíveis, as crianças esquecem. Um dia eu estava conversando com minha esposa, elas, não, eu não tive amigo invisível, não. Aí a irmã mais velha dela estava lá, não, você tinha sim, é porque você não se lembra. O nome dela era Sandrinha, você vivia conversando com a Sandrinha, ninguém via essa tal de Sandrinha. Então as crianças, depois de algum tempo, elas esquecem aquelas memórias da infância, a gente não lembra, não é? Se não for registrado, se não for pesquisado, então fica aquele conteúdo depois para tratar. Então, fazendo essa regressão, começaram a acessar conteúdos e vamos analisar então. Pessoal, terapia de regressão é uma prática espírita? Não é uma prática espírita. Então a gente não deve fazer nas casas espíritas. Recomendo o próprio Divaldo Pereira Franco. É uma prática dos profissionais da área de saúde, dos psicólogos, dos psiquiatras, não é? Dos médicos, de pessoas habilitadas, competentes, porque Alberto Almeida, ele faz regressão, ele é médico, é também homeopata, ele vai dizer que vai atender muitos casos de pessoas que foram fazer regressão e ficaram piores do que estavam antes, ficaram com conteúdos em aberto, foram fazer regressão em grupo, por exemplo, que normalmente não é recomendável. Porque como todo tratamento, ela tem indicação, tem contraindicação e tem limitações. Porque ela não é uma panaceia, um remédio para curar todos os males, não. Nós falamos aqui ontem que lembrar de vidas passadas normalmente é muito doloroso. São traumas que os budistas chamam de sanskaras, cicatrizes na alma. Se ficou a cicatriz é porque doeu. Então são mortes violentas, são suicídios, são estupros, são noivas abandonadas no altar. E esses traumas, não é como nós sabemos que no próprio Livro dos Espíritos, nós trazemos uma tendência a repetir determinadas experiências para que possamos vencê-las, possamos superar aquela dificuldade, como quem se suicida vai ter muitas vezes a tendência ao suicídio na encarnação seguinte.
Então, às vezes, esses conteúdos, eles ressomam, eles estavam dormitando e surgem. Muitas vezes através de um ataque de pânico. A pessoa tem a sensação nítida que vai desencarnar, mas não, é porque ela já teve uma experiência dolorosa de desencarne, e aquela mesma lembrança da vida anterior agora está surgindo. Aquele conteúdo é muito forte e conseguiu romper as barreiras, não é, do inconsciente. E aí a pessoa entra em pânico, e por isso que muitas vezes a gente não tem, não é, a explicação para muitos casos dessa natureza. E vamos ver então que com a regressão a gente vai ajudar, mas só regredir não é terapêutico, porque lembrar dessas coisas a gente muitas vezes fica pior. Então tem que regredir com um profissional habilitado, tem que ressignificar aquele conteúdo, tem que fazer uma psicoterapia às vezes de vários meses em cima daquele conteúdo, para que a gente aceite, se perdoe, supere aquele trauma, e aí sim ela vai trazer benefícios. Então Alberto Almeida vai dizer que normalmente ele indica muito pouco a regressão. A gente só vai usar a regressão quando a psicoterapia comum não está conseguindo, não é, trazer os resultados desejados. Então a maioria dos casos é psicoterapia comum. Pode usar também a psicanálise, né, o conteúdo dos sonhos que estão no inconsciente, que estão às vezes ligados a essas lembranças de vidas passadas também. Mas a regressão, ela só funciona se for muito bem indicada. Então a maioria das pessoas que procuram Alberto Almeida, ele não atende, porque ele vê que é mera curiosidade. E aí ele lembra, não é, do Chico. O Chico disse que uma vez uma senhora esteve lá. Ah, Chico, olha, eu me lembro de uma vida passada, viu? Ele disse, olha, eu lembro que eu fui uma princesa, rainha e tal, e falando e tal, não é? O que é que você acha, Chico? Ele disse, deve ter sido mesmo, porque as faxineiras, as lavadeiras, as secretárias já estão todas no mundo espiritual superior. Agora esse povo rico que não soube usar bem a riqueza, né, está tudo por aqui ainda na terra, né? Fez essa brincadeira com ela. Mas vejam quantas pessoas têm fantasias, então tem curiosidade. Então, por curiosidade, não vamos conseguir acessar. A gente só vai conseguir acessar esses conteúdos que são trazidos para o hoje. Eles não são conteúdos de vidas, eles são conteúdos que estão hoje em nossa tela mental, prejudicando. Então, para um processo terapêutico, a gente vai usar a regressão, e não por curiosidade. Não é agência de turismo ao passado, não. E a gente não vai lembrar da vida passada, não. A gente vai lembrar de algumas vivências da vida passada. Então você vai lembrar só dos traumas, normalmente. Então o Espírito Emmanuel vai dizer que nós jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade. Agora, como a gente sabe, né, que não é a prática que é certo ou que é errado, é o que a gente está fazendo e para que importa. É como a mediunidade. A mediunidade foi proibida por Moisés, por quê? Porque o povo estava buscando cultuar os deuses, não é? Estavam presos no Egito, estavam, em vez de buscar adorar um Deus único, estavam buscando os pitons, os pitonisas, os hierofantes, os médios do Egito, que sempre houve médios, né? Os rishis na Índia, as sibilas na Roma, não é? Os oráculos eram médios na Grécia, os xamãs ou pajés nas tribos indígenas, os profetas, médiuns no judaísmo, as bruxas, os magos, não é? Tantas vezes incompreendidos e perseguidos na idade medieval. Médiuns nós sempre tivemos. Os santos, quantos santos viam, escutavam, tinham premonições? Jesus, o maior médico que o mundo já conheceu, via os espíritos, escutava, profetizou o futuro, como profetizou a queda do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Curava os enfermos, mediunidade de efeitos físicos, enfim, o maior médico que o mundo já conheceu, o maior paranormal, quem foi? Jesus. Ele é nosso modelo, é nosso guia. Então a gente tem até o dever de estudar, educar, desenvolver a mediunidade também. Nos mundos mais avançados, a mediunidade é muito mais comum, muito mais tranquila, e a morte já não tem mais nada de aterrador, porque já estamos em contato com aqueles que nos precederam na viagem de retorno à verdadeira pátria. Então, regressão por curiosidade, muitas vezes você vai gerar fantasias. Então a gente só vai conseguir acessar aquilo que está trazendo consequências para o hoje. Então são conteúdos atuais.
E nós vamos, através dessas práticas, que podem usar hipnose, podem usar técnicas de relaxamento, podem usar frases de efeito. Ele faz uma anamnese, faz aquela análise, aquele diagnóstico, e verifica que a pessoa, por exemplo, tem um complexo de inferioridade, né? Assim, olha, eu não vou conseguir, eu não sirvo para nada. Aí, um exemplo, né? Então você vai continuar repetindo essa frase, e através daquela frase, é uma das técnicas que o Dr. Roger Wooger, com quem nós fizemos um dos módulos de terapia de regressão a vidas passadas, na época que eu fazia faculdade de psicologia, que não concluí, e não faço regressão, tá, pessoal? Eu sou funcionário público. E a gente vai ver ele utilizando, por exemplo, dessas frases para acessar aquele conteúdo que está lá. Por que aquela pessoa? Então repita essa frase, repita. E aí, naquele ambiente preparado, num local adequado, com a assistência dos espíritos. Tem terapeutas que não são religiosos e que não registram, por exemplo, a presença de entidades espirituais, mas os que são, registram a intervenção, tudo, porque cada um tem acesso àquilo que, não é? Porque às vezes a gente até bloqueia, e o importante é que a gente está ajudando as pessoas, é o processo terapêutico. Então não é a mediunidade que é ruim ou que é boa. Naquela época lá no Egito, as pessoas estavam usando o quê? Para se vingar, para conquistas materiais, para amarrar o marido, né? Ou para se vingar da amante, ou para conquistar postos de trabalho. Então Moisés viu que eles estavam desvirtuando aquela faculdade divina, e era um povo extremamente rudimentar, guerreiro, que só queria coisas materiais. Então ele proibiu o intercâmbio com o mundo espiritual, e fez muito bem. Mas ele próprio tinha um conselho de 70 anciões, como está lá no livro de Números, que eram médiuns que profetizavam. E teve um dia que 2 deles, Eldá e Medá, começaram a profetizar fora do tabernáculo. Era uma sessão privativa, como aliás recomenda a própria Federação Brasileira. As sessões mediúnicas de desobsessão devem ser privativas. E aí Eldá e Medá estavam profetizando no campo, onde não era permitido. E Josué, filho de Num, vai ter com Moisés e diz: Senhor, repreende a Eldá e Medá, porque eles estão profetizando no campo. E qual é a resposta de Moisés? Quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, porque eles sabiam que eram bons médiuns, eram aqueles médiuns que estavam esclarecendo, ajudando as pessoas a fortalecer a fé. Todos os profetas, né, eram médiuns, tinham visão, sonhos. E nós vamos ver Jesus no Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes ficam alvinitentes. Ele conversa com Elias, o Espírito, e o Espírito de Moisés, justamente aquele mesmo que condenou a comunicação com os Espíritos, lá no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, que aliás tem uma série de coisas completamente ultrapassadas, e que precisam ser interpretadas, não é? Dentro de um contexto histórico, cultural do povo judeu. Ora, aquele mesmo que havia proibido Moisés, retorna para conversar com Jesus. Ora, primeiro, se fosse errado conversar com os Espíritos, Jesus não teria feito. E muito menos Moisés, o próprio proibidor, não viria conversar com ele, além de Elias. Então a comunicação com os Espíritos é algo natural, a mediunidade. Agora, a gente pode usar a mediunidade para fazer trabalhos de magia, para prejudicar as pessoas, ou pode usar a mediunidade para atender aos espíritos sofredores, gente que desencarnou, que nem sabe que desencarnou, para ajudar aqueles espíritos que estão no processo de vingança a perdoarem os seus inimigos do passado, a encaminharem aqueles espíritos para regiões felizes do mundo espiritual, para que eles melhorem o seu padrão vibratório e reencontrem os seus familiares. A equipe médica e de enfermeiros do mundo espiritual que está lá para atendê-los, para socorrê-los, e que eles não conseguiam ver, porque estavam num padrão vibratório tão baixo, que não conseguiam perceber os bons espíritos. Então, para isso, a mediunidade está ok. Hoje a gente já tem condição de usar a mediunidade para o bem. Daí porque a importância do culto do Evangelho no lar. Como é que é isso, Nazareno? A Federação Espírita Brasileira tem um opúsculo, um livrinho, um folheto explicando como é que a gente faz. É ler o Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta, uma vez por semana, num horário determinado. Nazareno, eu leio o Evangelho, mas eu leio só em pensamento, não serve não? Serve não. Por que não serve? Porque os espíritos pouco evoluídos, eles não conseguem muitas vezes ler o nosso pensamento, estão em estado de perturbação, como a gente viu aqui, não é?
acham que estão tendo um pesadelo, um sonho, estão enlouquecendo, falam com a gente não responde. Então, quando eles começam a escutar o Evangelho de Jesus, e se a nossa família não é espírita, a gente pode ler, né, um trecho dos Evangelhos normais, Mateus, Marcos, Lucas. João é um pouquinho mais simbólico, mais difícil de interpretação, mas também pode ser usado. E a gente, naquela hora que a gente marca um dia e um horário específico, porque os espíritos também têm compromisso, pessoal, o espírito também tem o que fazer, não é? Então eles vão assumir um compromisso lá e vão na nossa casa, naquele dia, naquele horário, que a gente vai, basta meia hora, é suficiente, uma vez por semana. E a gente então vai, né, colocar uma música, se quiser, para ajudar na harmonização, vai ler uma mensagem para nos elevar para fazer a prece, pedir para proteger o nosso ambiente, que muitas vezes ali os nossos inimigos colocam espíritos doentes, colocam até aparelhos, dizem alguns aparelhos, que provocam obsessões espirituais, não é? Pensamentos repetitivos, negativos, de ansiedade, olha aí. Vão colocar na nossa casa. E a nossa casa, quantas vezes está desguarnecida porque a gente não faz o culto do Evangelho lá? Então leiam o livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, da série A Vida no Mundo Espiritual. E vocês vão ver como é que é, do ponto de vista espiritual, a proteção que a gente recebe nessas horas do culto do Evangelho lá. Então aqueles espíritos escutam a nossa voz, se melhoram vibratoriamente e começam a enxergar, que antes não enxergavam, os bons espíritos como estão aqui, nos acompanhando, nos ajudando, atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Então é fundamental também para o problema da obsessão espiritual, a prática simples do Evangelho no lar. Uma vez por semana, no horário determinado. Mas eu não sei que dia eu comecei, um dia depois. Comece hoje, depois você muda o dia, mas o importante é começar. Quem aqui já faz o Evangelho no lar? Levante o braço. Eita pessoal, metade ainda não está fazendo. Então vamos começar a fazer o Evangelho lá. Vocês vão ver que até o relacionamento com os encarnados melhora. Eu fazia sozinho, entre aspas, né? Eu sou o único espírito em casa, tem simpatizantes e tudo, né? Compreendem, né? Mas eu fazia sozinho. E tinha alguma dificuldade com algum dos meus irmãos. Olha, depois de 3 meses de fazer o Evangelho lá, o relacionamento fez assim, ó. Mudou da água para o vinho, sem eu ter feito nada, só o Evangelho lá, sozinho, um quartinho lá reservado. Então ajuda até no relacionamento familiar, ajuda em tudo, e ajuda a gente a se transformar. E é o melhor calmante espiritual que eu conheço. Você faz o Evangelho lá, você vai dormir tranquilo, sereno. Agora você assiste essas novelas de hoje, né? Essas novelas com tanta violência, tanta coisa, essa novela dessa tal de Avenida Brasil. O cabo dá vontade de sair correndo para o meio da avenida, né? Porque tanta confusão. Às vezes minha esposa gosta de assistir e realmente prende a gente, né? Quando eu assisto algum episódio, eu fico meio impressionado. Eu disse, não, deixa eu ler ali um evangelho, deixa eu escutar uma palestra, fazer uma prece, para poder conseguir dormir, porque a gente fica, né? Que é um pouquinho mais sensível, que é médio, então fica mais impressionado. E é muito bom, antes de dormir, a gente fazer uma leitura, mínima que seja, para a gente nos preparar, porque durante o sono físico, a gente vai, não é? Para as regiões espirituais, mais feliz ou menos feliz, de acordo com o nosso coração, né? Como nos ensina Jesus. Então, a terapia de vidas passadas, então, ela não é boa, não é má, depende para que a gente vai usar. Se for para um fim terapêutico, tudo bem. Aquela pessoa que tem uma fobia, tem um trauma, tem um problema de relacionamento, não é? Tem uma doença que não tem uma explicação racional, e às vezes é uma manifestação de uma lembrança que ficou nesse perispírito, nesse corpo espiritual, se manifestando. Então Alberto Almeida vai trazer vários casos, né, em suas palestras sobre a questão da regressão. Então, é fantasia? O Dr. Rajoelga disse, olha, eu não sei se é fantasia, eu não posso garantir que existe a reencarnação, porque nós não temos ainda aparelhos para comprovar que existe a reencarnação. Mas o muito interessante é que funciona. Mesmo que a pessoa elabore uma fantasia, aquela fantasia que a pessoa vai elaborar normalmente tem a ver com os conteúdos que estão em conflito dentro de nossa mente. Então vai dar bons resultados se for bem indicada, porque ela pode ser contraindicada. Quando ela é contraindicada? No caso de obsessão grave, obsessão espiritual grave. A pessoa que tem transtornos psiquiátricos também, tem problema de esquizofrenia, não deve fazer regressão, porque ela já está regredida, né?
ela já saiu da realidade, hoje ela está aqui, já é o João, não é? O comerciante, e daqui a pouco ela já é o soldado nazista. Então ela já está regredida muitas vezes, já está num processo, não é, de doença física, orgânica, uma lesão orgânica, uma lesão no perispírito, que ativou determinados genes para desenvolver uma doença. A esquizofrenia é doença. Então o Espiritismo não diz que tudo é culpa dos espíritos. Então, se fosse assim, a gente ia lá nos hospitais psiquiátricos, não, vamos tirar esse povo tudo aqui só tem médio. Aí tirava lá todo mundo, fazia uma desobsessão para ele resolver o problema, não? Mas não, eles são doentes. É a expiação deles, é passar por aquela prova. Tem a companhia espiritual? Muitas vezes tem, mas muitas vezes eles já conseguiram o que eles queriam, que era colocar a pessoa lá dentro, como o Chico disse, e ver sempre ao lado. Então é expiação. Por exemplo, José Xavier desencarnou muito novo, o braço direito do Chico, e aí a sua esposa, com 2 filhinhos pequenos, o que acontece? Ela é internada no hospital psiquiátrico. E aliás, antes, quando o José Xavier está para desencarnar, Chico pergunta a Emmanuel, Emmanuel diz: Chico, o nosso irmão José Xavier tinha na sua programação reencarnatória passar vários anos no hospital psiquiátrico, mas como ele trabalhou tanto no bem, 11 anos aqui ajudando os enfermos, os obsediados que vinham na casa espírita, pedindo para guardar você, trabalhando como doutrinador, como esclarecedor, dialogador com os espíritos, lhe foi permitido, pela concessão do alto, desencarnar sem passar por essa prova. Olha, o bem que a gente faz modifica o nosso karma, entre aspas. O bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, ensina Emmanuel. Só que a gente acha que a morte é uma coisa ruim, né? Quando a morte é a libertação do presídio. Aqui é um purgatório, é um presídio também. É escola, é lar, é templo, é tudo isso também. Mas é um purgatório, aqui já é a purificação. Está lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que o povo não lê também. Aí não entende, né? Então vejam, meus amigos, como a gente vai começar a compreender de maneira diferente. Só que aí, a cunhada do Chico é internada no hospital psiquiátrico. E aí Chico está lá chorando. E aí Emmanuel diz: Chico, foi que houve? Emmanuel, você não vê a nossa irmã internada no hospital psiquiátrico com 2 filhinhos pequenos? Chico, realmente é lamentável. Mas me diga uma coisa, imagine que a terra é o palácio da justiça, e nós somos os seus serventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. O Chico era a expiação da nossa irmã. E eu nunca vi você chorando pelas outras 200 enfermas que se encontram lá no mesmo local que ela. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares, não, Chico. Chico compreendeu a lição, enxugou as lágrimas e foi trabalhar ainda mais em favor dos necessitados. Então, meus amigos, é um mundo de provas, mas é também um mundo de expiações. Nós não vamos oferecer a cura, a solução para todos os nossos problemas, não. Como nós vimos aqui, Jesus ofereceu o alívio. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebeu o meu jugo, ou seja, a minha lei. O jugo era aquela cangalha, né, que a gente coloca nos animais, para que eles... Então, receba a minha lei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E encontrarei repouso para as vossas almas. Veja que ele não falou repouso para o corpo, né? Foi para as almas. Tem gente que acha que virou religioso, pronto, para resolver todos os meus problemas. Jesus vai fazer tudo para mim, vai curar todos os meus problemas. Olha, ele vai tirar meu filho das drogas, meu marido vai virar um santo, minha sogra vai virar um anjo. Jesus prometeu isso? Não. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz, a sua expiação, a sua doença, o seu transtorno psiquiátrico, o seu marido, a sua esposa, o seu chefe, o seu presidente de casa espírita. Tome a sua cruz, vem e segue. Ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Ele não disse isso, não. Tome a sua e venha atrás de mim. E não é só seguir, não, é cumprir o que ele determina. Se me amais, guardareis, ou seja, praticareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. O Paracleto. Paracleto é aquele que está ao lado, é o advogado, é a melhor tradução. Mas também significa, segundo Haroldo Dutra Dias, aquele que ampara, aquele que consola, aquele que ajuda, aquele que exorta a pessoa ao bom caminho, aquele que esclarece, aquele que ilumina. Então, meus amigos, o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos, a doutrina espírita se enquadra perfeitamente no conceito que o Cristo nos apresentou. Nós respeitamos quem pensa de maneira diversa, mas quando a gente analisa lá os capítulos de João, nós vemos como a doutrina espírita vem, porque Jesus disse: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não suportaríeis, não compreenderíeis. Homens simples, pescadores, camponeses. Mas o Santo Espírito, o Espírito Verdade, o Paracleto, vos fará lembrar de tudo que eu disse e vos ensinará muito mais. Lembrando o que Jesus nos ensinou. Daí porque a doutrina espírita resgata o Evangelho do Cristo em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. Então, a terapia de vida passada, ela vai ser contraindicada, por exemplo, no estresse profundo, também, caso de fadiga grave. Em crianças não é recomendável, a não ser que seja um caso muito urgente. Em gestantes, por quê? Porque a gestante, muitas vezes, o seu conteúdo influencia o do espírito. Alberto Almeida atendeu um senhor que tinha pânico de avião. E eles fizeram toda a anamnese, todo o estudo dessa vida, né? Fizeram uma regressão e não viram nada, né? Não houve suicídio, quedas de grandes alturas, não teve nada que ele tivesse justificasse medo de avião. Mas quando vai verificar como foi a gestação, descobriu que a mãe dele, grávida, vai tomar um avião e ela tem um ataque de pânico no avião. E aí, como o espírito está umbilicalmente, né, ligado ao espírito da mãe, ele achou que aquela sensação era dele, quando era dela. Então não era um trauma de vidas passadas, era um trauma de vida intrauterina, da mãe. Então, em gestantes, normalmente não é recomendado. Há exceções? Alberto Almeida já fez, porque era um caso tão grave de pânico, que se ele não atendesse, poderia comprometer a reencarnação daquele espírito, né? Então, há também exceções. Pacientes terminais também, que estão muito fragilizados, né? Não é interessante a gente fazer regressão. Então, a gente tem contraindicações também. A obsessão grave, né? Nós comentamos, então, é primeiro tratar a obsessão, porque senão pode agravar o quadro, não é, da regressão. Então, há critérios severos, não é? E Bezerra de Menezes, né, para quem tem curiosidade, diz assim: eu queria saber como é que eu era. E Bezerra de Menezes, olha, observe as suas tendências de hoje. Como é que você é hoje? Quais são as suas boas e más tendências? Bom, você já sabe como é que você era mais ou menos no passado. E eu podia acrescentar, né? Pega as piores, aumenta um pouco, as melhores diminua, e aí vocês vão ter noção. Então, não precisamos, na verdade, a bênção do esquecimento, quem tiver curiosidade, mas por que eu não aceito Nazareno? Está passando por uma prova de uma coisa que eu nem me lembro. Pois leia o Livro dos Espíritos, tem 8 perguntas, Kardec mostrando como é uma bênção o esquecimento do passado. Como é útil para a gente. Imagina a gente saber que o nosso pai nós assassinamos numa vida anterior, como foi o caso do Segismundo com Adelina. Como é que ia ser aquela relação? Como é que a gente ia se relacionar hoje com a esposa e reencontrar a esposa da outra vida, o grande amor da outra vida, a gente reencontrar hoje? Como é que ia ser? Não ia gerar um problema? Os apegos, né? Os ciúmes, os traumas, os problemas, com os conflitos. Como é que a gente ia saber lidar? A gente não sabe lidar com essas coisas. A gente não tem maturidade para isso. Então, compreender essas questões é muito importante. Então, o esquecimento do passado é uma bênção para nós. Leiam o Livro dos Espíritos, lá tem sobre o esquecimento do passado, tópico muito interessante, não é? Então, quem é médium tem mais facilidade de regredir, pessoas muito racionais, né, que duvidam de tudo, tem muita dificuldade, né? Quem tem mediunidade ostensiva regride com mais facilidade. Há autores como aquele Dr. Brian Weiss, que aliás
alguns comentam que outros autores criticam talvez alguma falta de rigor científico nas suas pesquisas. E quando a gente lê, eu só li um livro dele, eu não posso comentar a obra completa, né? Mas o primeiro livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres, um best-seller, ele vai com uma única paciente, a Elizabeth, ela regride quase 80 vidas anteriores. Não é o normal, não é? Aquela menina devia ser uma médium ostensiva. Para balançar realmente as estruturas daquele homem cético, médico, diretor do hospital importante, Monte Sinai, nos Estados Unidos, para que ele tivesse, depois de alguns anos só, acho que 6 anos, salvo engano, né? É que ele vai publicar, ter coragem de publicar o livro. Mas há vários outros atores, como o Dr. Roger Wood, ele tem um livro chamado As Várias Vidas da Alma. Há vários outros pesquisadores também, inclusive no Brasil, que vocês vão encontrar farto material para estudo. Então, muitas vezes o Dr. Roger Wood usa o psicodrama de Roberto Moreno, né, que é muito útil na reconstrução daquela situação, para que a pessoa faça a catarse daqueles conteúdos, daquela energia que ficou, não é, condensada, não é, no nosso psiquismo, no nosso perispírito. Então, quando a gente faz a memorização com os detalhes, então, não é, por exemplo, eu fiz uma regressão em que eu fui decapitado, muito jovem, e a minha mãe da época sofreu muito, ficou com depressão desde aquela época. Eu era camponês, e eu via, do ponto de vista do mundo espiritual, minha mãe de luto, costurando, o resto da vida deprimida, e reconheço ela como a mesma mãe que tenho nesta encarnação. E ela sofre de depressão leve. Então vejam, não é? Aí esses conteúdos, então, a gente quando vai fazer, aí ele vai fazer lá no grupo, né, a gente vai fazer, não é só teoria, é teoria e prática, a gente faz uns com os outros, né, então ele fez lá todo, como eu descrevi na regressão, todo o aparato da decapitação, e eu senti toda aquela emoção, não a dor, mas a emoção de, inclusive, de ficar sufocado, porque o sangue, né, dos decapitados começa a entrar pelas vias respiratórias, a agonia do corpo, liberando, fazendo aquela catarse, ajudando a liberar aquele conteúdo. Eu desencarnei com muita raiva, porque eu me senti injustiçado, porque foi por um furto de coisas simples, eu não me lembro exatamente o que era, mas como se fossem pequenos animais, tipo galinha assim, e como eu era de uma fazenda de um homem muito rico, né, naquela época ainda do feudalismo, os dirigentes lá me julgaram sumariamente, eu não tive nem sequer direito à defesa. Aí eu descobri por que nessa vida eu fui fazer direito. Eu não tinha vocação para fazer direito, não. Eu sempre gostei da área de saúde, da psicologia, mas aí fui fazer direito. Sempre gostei de ajudar as pessoas, não é, injustiçadas. Fui trabalhar na federação como assessor jurídico para as pessoas carentes. Fui trabalhar no INSS para ajudar os pobrezinhos que queriam lá se aposentar e o povo botando a maior dificuldade do mundo. Eu trabalhei lá, aquilo me dava um prazer. O salário era desse tamanho, mas uma alegria de poder ajudar os pobres e injustiçados, como eu um dia me senti também. Então fui começando a cair a ficha e fazer ligações da atual vida. Por que eu procurei fazer a faculdade de Direito, né? Hoje eu não advogo, já teve uma época de advogar, hoje estamos em outra área. Então vejam como é que essas regressões vão nos ajudando a fazer até autoconhecimento também, e a nos ajudar a trabalhar aqueles conteúdos. Por exemplo, houve um caso de uma jovem que foi conversar com o Dr. Alberto Almeida e disse: Dr. Alberto Almeida, olhe, eu sou homossexual, mas eu não encontro satisfação, não estou plena. Eu tenho um relacionamento com outras mulheres, mas eu não sinto, né, que eu estou feliz. Era uma homossexualidade chamada ego distônico, quando a pessoa tem conflito, porque tem homossexual muito bem resolvido, são pessoas muito dignas, trabalhadores, inclusive espíritas, mais dignos do que muito heterossexuais, né? Os chamados normais, que quantas vezes são promíscuos, né? Traem adúlteros, traem suas esposas, cometem muitos crimes que ninguém sabe, e às vezes são aplaudidos na casa espírita. Enquanto que há homossexuais, pessoas muito dignas, somente porque vieram com a inversão da polaridade, que pode ser uma prova, que pode ser uma expiação, que pode ser uma experiência evolutiva, como nos ensina Divaldo Pereira Franco, no seminário Sexo e Obsessão, muito interessante, que eu recomendo também.
Alberto Almeida também tem um seminário, nós também gravamos, não é, um seminário sobre esse assunto, está disponível lá naquele kitzinho de autoconhecimento e também no de dependência, espiritualidade e esperança. E ela diz: olha, eu não estou satisfeita. Quando foi fazer uma regressão com ele, se viu numa cidadezinha muito pequena no interior da França, muito católica, casada e muito dedicada à igreja, e um dia ela vai visitar a casa paroquial. E conversando com o sacerdote, ele que nutria uma paixão, um desejo muito grande por ela, ele a violenta sexualmente. Ela ficou tão confusa, tão desesperada, porque ela ao mesmo tempo não esperava e não queria desacreditar a igreja, desmoralizar a instituição que ela tanto venerava, que ela vai para casa e, não tendo coragem de contar ao marido, compra veneno e se suicida. O marido, ao saber do suicídio da esposa, por causa das más línguas da cidade, a questão da fofoca, um dos maiores problemas da nossa sociedade, inclusive na casa espírita, a língua é como se fosse uma espada, diz Emmanuel, dilacerando tantos corações, tantas vidas. E uma vez que a gente fala, meus amigos, é como aquela seta que a gente não tem como recuperar. O dano está feito. O marido ouve falar que ela tinha um caso com o sacerdote, e aí vai terminar sua vida no alcoolismo, na sarjeta, desencarna como um suicida indireto, não é? Porque o alcoolismo, os vícios, as drogas são considerados suicídios também, indiretos ou inconscientes. Ela se vê no mundo espiritual como ainda estava plena de fluido vital, porque a sua reencarnação estava programada para vários anos, e ela antecipou. Ela ainda estava tão presa ao corpo que teve a sensação, que é uma sensação espiritual, não é uma sensação física, de assistir toda a sua decomposição cadavérica, todo o sofrimento que passou, o odor da putrefação do corpo, aquilo lhe causava náuseas, que era um problema tão sério. Então, quando ela se aproximava de um rapaz hoje, ela lembrava não somente do estupro, que realmente é uma violência muito grave, mas ela lembrava também da sensação do suicídio. E aí ela ficava com náusea quando chegava no momento da relação com o rapaz, e achava que por causa disso era homossexual. Aí faz a regressão, faz a ressignificação, trata todo aquele conteúdo, um trabalho demorado, cauteloso, cuidadoso, e aí consegue liberar-se e percebe que na verdade não é homossexual, mas que era uma pessoa apenas que trazia um trauma de uma vida passada que impedia os seus relacionamentos com o sexo oposto. Nazareno quer dizer que todo homossexual é por causa disso? Não, pessoal, tem várias e várias causas diferentes, causas psicológicas, sociais, culturais, espirituais, tá? Precisa assistir o seminário sobre sexualidade, de diversos autores e vários livros também sobre esse assunto. Mas vejam, não faz sentido, não é coisa curiosa como está ligada a questão disso. Então não é mágica, precisa do esforço do paciente, dele modificar os seus propósitos, a sua postura diante da vida, e ela vai influenciar inclusive até outros espíritos desencarnados e encarnados também. O Dr. Bezerra de Menezes comenta isso. E às vezes a pessoa lá no divã fazendo uma regressão, as emoções brotando, a pessoa chora convulsivamente, quando chega em casa a mãe está chorando também, porque muitas vezes a mãe tinha ligação com ela naquela vida que estava sendo tratada, trabalhada, chorando sem saber porquê, a mãe também. Então, quando a gente vai acessar esses conteúdos, é muito comum que esse tratamento ele se irradie até para outros membros da família física e da família espiritual, e não raro são atendidos obsessores também. Então é importante que o terapeuta tenha também o conhecimento da comunicabilidade dos espíritos, da possibilidade de nós reencontrarmos esses antigos desafetos e eles se manifestarem durante a reunião de regressão também. Então, tanto melhor, e a gente encaminhar para os grupos espíritas para a competente reunião de desobsessão, Então, a gente comentou alguns livros aqui, como do Dr. Roger Woog, As Várias Vidas da Alma,
Tem também o site, é wulger.com.br. Wulger escreve com W e 2 Os, tá? E lá, inclusive, tem mais indicações, cursos, outras pessoas, porque ele já desencarnou. O Dr. Roger Wulger é um psicólogo junguiano inglês, com pós-doutorado em religiões comparadas. Ele não é espírita, mas veio ministrar vários cursos de regressão aqui no Brasil. Bom, então vamos ver outras questões que geram ansiedade, né? Bom, pessoal, um grande problema que gera ansiedade qual que é? É nós não escutarmos o que o psicólogo divino já nos ensina há cerca de 2000 anos. Quando eu fui fazer psicoterapia com um profissional espírita, ele disse: Neno, você tem um grave problema nessa encarnação. Eu disse: qual é? Você não sabe dizer não. E era verdade. E era sentimento de culpa de vidas passadas que eu trazia ainda e não sabia lidar com aquilo. Então, como eu não me amava, não me perdoava, eu queria receber o amor das pessoas. E aí tudo que me pediam: Neno, você faz isso, faça, e aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? Então, pessoas que são muito boazinhas, entre aspas, muito solícitas, às vezes podem estar trazendo complexos de culpa desta ou de outras existências, e nem sabem. E aquilo está incomodando na sua vida atual, inclusive provocando depressão. E aí ele me disse: olha, na época eu era advogado, ele disse: olha, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendência, de processo, por quê? Porque você não soube dizer não, tudo que pediam você, beleza, estava lá a pilha, o seu inconsciente registra irresponsável, incompetente, você vai perder o prazo, você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros, e isso mina metade da sua energia, somente você chegar e lembrar das pendências. Isso eu tenho até hoje, pessoal. Não sei dizer não, né? Acumulo muitas tarefas no trabalho profissional, no trabalho espírita, né? Os compromissos de modo geral, então assumo muita coisa e acabo ficando todo desorganizado, gerando mais ansiedade. E a gente vai ficando atabalhoado, né? Preocupado, estressado. Por quê? Porque a gente não soube dizer não. E isso muitas vezes é sinal de orgulho nosso, porque a gente acha que a gente é o missionário, que é o salvador, que a gente vai salvar o mundo. Não. Qual é a missão dos Espíritos aqui na Terra? Questão 558 do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui, colocar o data show. Legal o data show aí. Vamos aqui na questão 558, vou mostrar para vocês. Kardec pergunta: qual a missão dos espíritos aqui na Terra? O quê? Para que estamos na Terra? O que é que vocês acham? Para evoluir. O que mais? Aprendermos a amar, nos reeducarmos, amar. O quê? Pagar débitos do passado, né? Resgatar, né? Reparar os erros de encarnações anteriores, né? Muito bem, está indo muito bem. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 558, Kardec, numa pergunta, ele já começa a resposta. Porque Kardec não era um secretário dos Espíritos Superiores, não. Ele já era um membro da equipe do Espírito Verdade. Era um homem de uma envergadura espiritual imensa, meus amigos. Um missionário de Jesus. Então ele já começa na pergunta, eu vou fazer um resumo aqui. A missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Então nós estamos aqui para quê? Autoaperfeiçoamento. Então não estamos aqui para salvar o outro, salvar o filho, salvar o marido, salvar o filho toxicômano. Não estamos aqui para isso, não. Então nós temos que fazer caridade, mas sem salvacionismo, porque isso é orgulho nosso. Os filhos são de Deus.
Nós estamos aqui para nos melhorar, e nos melhorando, estudando, nos capacitando, nos humanizando, nos espiritizando, nós vamos ajudar melhor os nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossos esposos e esposas. Então a nossa missão aqui é melhorar, não é virar santo do dia para a noite, não. A natureza não dá saltos, né? Então a gente está aqui para se autoaperfeiçoar. Bom, pessoal, então a gente também tem que considerar a influência espiritual, a obsessão espiritual. Porque tem espíritos que se aproveitam dessa nossa invigilância, dessa nossa indisciplina. Nós falamos aqui a disciplina como um grande fator para ajudar a gente a combater a ansiedade. Sair 15 minutos mais cedo, né? Se organizar, saber dizer não. Por quê? Porque o psicólogo Jesus, há 2000 anos já falava que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. Então às vezes vem do nosso orgulho, vem do nosso sentimento de culpa, vem de vários outros motivos, às vezes inconscientes, que a gente está utilizando, sem saber. Então daí porque a gente tem que saber impor limites, saber dizer não, um passo de cada vez, ter mais humildade, né? Para que a gente possa cumprir a nossa tarefa aqui na terra, que é nos melhorar. Então os espíritos, aproveitando esse nosso estado mental, essa sintonia, não é, estressante, eles vão amplificar a nossa ansiedade, vão deixar a gente mais perturbado. E quando estamos então aflitos assim, estamos mais suscetíveis para, como a mensagem do Emmanuel no livro Pão Nosso, a correr em muitos crimes, muitos erros, muitos equívocos. Porque essa falta de serenidade vem contra cada um de nós. Em vez de nos ajudar, nos prejudica. Então a obsessão espiritual é algo sério. Existe a influência dos espíritos, sim. Nazareno, por que Deus permite a influência dos espíritos maus? Ele não respeita o livre-arbítrio da gente? Por que Ele não vai respeitar o livre-arbítrio daquele que a gente prejudicou? Vai respeitar também. Se Ele quiser atazanar a nossa vida, Ele vai atazanar. Agora, depende de nós. Nós podemos ter 200 obsessores e não sermos obsediados. Por quê? Se a gente estiver buscando sempre essas faixas mais altas, estiver sempre vigiando e orando, ou seja, vigiando os pensamentos, as emoções, a gente vai estar num padrão vibratório que não vamos permitir a influência dos maus espíritos. Se estivermos estudando, não é? Combatendo o instinto de conservação, que é a causa das muitas imperfeições morais, que são as tomadas que permitem a influência dos maus espíritos, a gente vai, não é, estar também se prevenindo contra a obsessão. Vimos aqui que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Sabemos da eficácia da prece, e no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Os espíritos superiores nos ensinam como orar, que não é pelo número de palavras que nós repetimos que seremos atendidos. Vai nos orientar, né? Aquela parte do capítulo 28 é um verdadeiro tratado de doutrina espírita, tem que ser lida e estudada. O capítulo da coletânea de preces espíritas que Kardec faz, é um resumo muito interessante para a gente entender espiritismo. Então os espíritos são, não é? E eles estão também trabalhando em nosso próprio benefício, são nossos personal trainer. Você sabe o que é personal trainer? Eu falei do spa aqui ontem, falei do spa, eu falei do umbral, não? Do umbral não, né? Não, então vamos falar do umbral, porque já faz um resumo aqui geral. Tem muito espírito ansioso com medo de ir para o umbral, e tem gente na Nazareno, eu acho que eu não vou nem para o umbral, vou para o 2 brau, para o 3 brau. E aí fica se cobrando, por quê? Porque acha que é para virar santo. Jesus pediu para a gente virar santo? Não. Pediu para fazer o quê? Caridade, né? E tem a caridade material e a caridade moral. Tanto que ele vai dizer que no final dos tempos, muitos chegarão e baterão a sua porta: Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em teu nome. Nós éramos médios de psicofonia, de psicografia, deixa a gente entrar. Nós expulsávamos demônios em teu nome, nós éramos dialogadores na reunião de desobsessão, deixa a gente entrar. Senhor, nós curávamos enfermos em teu nome, nós éramos médios de efeitos físicos, né? Trabalhávamos na sala de passes, nas salas de tratamentos físicos e espirituais, deixa a gente entrar. E qual a resposta de Jesus? Afastai-vos de mim, não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é falta de equidade, falta de justiça,
falta de bondade. Então não adianta o que a gente faz sem ter o amor naquilo que a gente faz, sem ter o porquê que aquilo que a gente faz. É importante a gente fazer o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências. Então vejam que ele não pediu para virar santo. Ele disse: sede perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Mas dá para virar, não é, um espírito puro, um anjo, numa única encarnação? Não dá, pessoal, a gente não dá conta, não é? Agora tem muito espírita querendo virar anjo antes da época. Aí está tudo sofrendo, tudo com ansiedade, tudo com sentimento de culpa. Aí quando lê aquela frase: olha, quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando eu li, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos nos recomendam. E aquilo me intrigava. E aí depois eu vi: não, Jesus também falou, aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ou seja, estudar é bom? Não, estudar é ótimo, pessoal, é fundamental para a gente, até que para que a gente não se torne os maiores inimigos do Espiritismo, que estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e distraídos, desastrados, aqueles que não têm o conhecimento espírita da maneira adequada e acabam, não é, divulgando o Espiritismo de maneira equivocada, desmoralizando a própria doutrina. Então a gente tem um dever de estudar para não se tornar um inimigo da doutrina. O próprio Kardec, não é, fala sobre isso. Então vejam que estudar é bom. Então aquele que tem fé, que tem conhecimento, vai receber ainda mais. E aquele que não tem fé, que não tem conhecimento, até o pouquinho que tem poderá perder. Então vejam que estudar é ótimo. E a gente tem que analisar quem disse aquela frase: Jesus. Mas vocês já viram que Jesus tem dois discursos completamente distintos? Quando ele falava com os fariseus, com os doutores da lei, enérgico, firme, raça de víboras, até quando vos suportarei? E como é que ele falava com os pecadores, com as pessoas simples? Como é que ele dizia? Sempre generoso, não é? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Ele não deu um sermão na mulher, merecido talvez na mulher adúltera, porque ele viu que ela estava, né, em processo de arrependimento, em processo de renovação, que ela era humilde, que ela não era dona da verdade como os doutores da lei da época. Então certamente essa frase que Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E algumas traduções dizem: a quem muito foi dado, muito será pedido, não? Foi para os doutores da lei, para os fariseus, aqueles homens orgulhosos. Para a gente aqui que é tudo humilde, tudo gente boa, tudo gente simples, está tudo... Jesus, o discurso dele é diferente para nós. E foi Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que nos trouxe a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, eu nunca escutei essa frase por inteiro, pois está exatamente como eu disse aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós receberemos em cêntuplo no mundo espiritual tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Jesus. Ele mesmo nos diz. Fala da parábola do filho pródigo, aquele que saiu gastando tudo com farras, com bebidas, com mulheres. E aí o nosso Pai é semelhante àquele que, vendo o filho que estava perdido, manda matar o novilho. E naquela época não tinha geladeira, pessoal, mataram o novilho cevado. Tinha que chamar a cidade inteira para comer. Era uma grande festa de vários dias, para poder comer a carne antes que estragasse. Manda colocar-lhe a melhor estola, a roupa, não é? Sandálias, um anel. Ele fica feliz. Haroldo diz que, Jesus contando a parábola, diz que o pai sai correndo na direção do filho. Olha, um patriarca judeu, ele não corre não, ele anda, não é? Com uma serenidade, com toda a postura, é do costume judaico. Mas Jesus bota o velho para correr. Chega lá no filho, beija-o demoradamente, repetidamente, e trata-o como se nada houvesse acontecido. É assim que o nosso Pai nos quer, nos trata, nos quer renovados, que voltemos para junto dele, e não para o sofrimento, não é para isso. Então tem muito espírito sofrendo com medo do umbral. E aí o expositor Frederico Menezes de Pernambuco esteve em Fortaleza fazendo um seminário,
E ele tirou o medo da gente ir para o umbral. Ele disse: pessoal, não tem medo de ir para o umbral, não. Aí todo mundo: mas por que, Fred? Porque ela vai estar assim de gente conhecida. Até o pessoal do centro espírita vai estar lá. Mas você aqui, fulana? Pois é, fazer o quê? Fatinha você. Pois é, meu irmão, não é? Acontece. E aquela pessoa complicada, aquele chefe, né? Aquela sogra ou nora, você diz: você, eu tinha certeza que você vinha para cá, né? Então por que ficar aflito, ficar lá que nem André Luiz, sofrendo, desesperado? Não é? Não. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar no bem. Olha, se umbral é sempre temporário, é sempre provisório, o Espírito Samuel de Nazareno, o umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel chique, não é? Não precisa ser chique, mas é um hotel que a gente paga para passar fome, pessoal. Para alguém bem cedinho, no horário de verão, acordar a gente. Nazareno, acorda, vamos malhar, bota para correr, bota para nadar, bota para fazer não sei o quê. Na hora do almoço, vai lá, qual é a sua comida? Está lá um filezinho de peixe grelhado, uma folha de alface. E a sobremesa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. Olha, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, melhora a autoestima. A gente vai dormir melhor, a gente vai ficar sarado, vai ficar bonito, vai ter mais disposição, vai ter menos estresse, ansiedade, porque a atividade física é uma maneira também de colocar essa adrenalina que estava acumulada, não é? Que estava gerando tantos problemas, a gente desestressar através de uma atividade física. É fundamental, até para a ansiedade, para o estresse. E quem se cuida melhor, não é? Arruma até mais emprego. Está comprovado que quando o candidato se apresenta, né, em boa forma, ele tem mais chance de arrumar emprego de quem está lá todo relaxado, né, a barba fazer, tudo. Não, tá, demonstramos as pesquisas isso também. Então o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. Então o Espírito Samuel de Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do Espírito, onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da nossa descrença, da nossa inveja, do nosso apego às coisas materiais. É uma maneira da gente se desapegar daqui da terra. Ele é útil. André Luiz fica 8 anos no umbral e ele vai para o ministério do auxílio. Ele não vai para as câmaras de regeneração, não, onde as pessoas chegam lá semi-loucas. Ele chega muito melhor, porque ele ficou uma boa temporada lá no spa. Então, meus amigos, se Deus é a suprema inteligência do universo, um Pai soberanamente justo e bom, e Ele achar que a gente precisa passar algum tempo, alguns dias, algumas horas, alguns minutos lá no spa, vamos passar. Qual o problema? É para o nosso bem. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Mas eu, como sou prevenido, já falei para minha esposa, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca um crachá, uma placa bem grande, escrito trabalhador, que é se por acaso a gente passar algumas horas lá no umbral, o pessoal: mas Nazareno, você que dava palestra até lá na sua cidade espírita, Allan Kardec, Mirassol do Oeste. Mas estou aqui a trabalho. E vamos lá fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo aprofundado, né? Vamos aplicar paz, fazer palestra. Por que a gente vai ficar se lamentando, chorando, né? Caindo no padrão vibratório, que a gente não vai nem sequer ver os bons espíritos que estavam sempre ao lado de André Luiz, e ele não percebia. A sua mãe velava por ele diariamente e ele não conseguia percebê-la por causa do padrão vibratório inferior que se encontrava. Mas então, depois do tratamento no spa, quando então ele vence o orgulho, a vaidade, a sua incredulidade, que ele faz uma prece sincera a Deus, que ele renegou durante tantos anos aqui na terra, aí ele consegue perceber a figura amorosa de Clarencio, ministro de nosso lar, que por causa do pedido de sua mãe, que tinha mérito, que tinha créditos, pede para que ele ampare o seu filho querido, que se encontrava naquela região dolorosa. Então, meus amigos, vejam que a gente não tem que ter medo de umbral. Chico diz que quando desencarnasse, ele queria ir para o céu. Aí aquela turma que estava ao redor dele disse: olha, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Ele disse: não, acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla: Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. Olha como é que são as almas nobres. Chico querendo ir para um umbral para trabalhar, e a gente morrendo de medo, ficando com ansiedade, com estresse, por causa, né, dessa estação de tratamento, desse spa maravilhoso, que purifica. Purgar é purificar, é limpar. Então tudo o que nos acontece é para o nosso bem, até o mal
Chico diz que é o bem que a gente não reconhece a princípio. Então não temos que temer, porque Jesus está no comando, Jesus está no leme, Ele está na barca, dormindo, tranquilo. Chega a tempestade, as ondas se agigantam, e os discípulos então acordam no Senhor: salva-nos, porque vamos perecer. E Ele vai dizer: por que temeis? Não estou eu convosco, homens de pouca fé? E repreende a tempestade, os ventos e as ondas cessam sob o seu comando. Meus amigos, Jesus está conosco. Ele é um pastor amoroso e bom e conhece suas ovelhas uma a uma. Não tenhais medo, nos ensina o próprio Cristo. Então, para nós encerrarmos, vamos ler uma poesia do Espírito Casimiro Cunha. Aliás, vamos ler uma poesia de José Soares Cardoso. Não, vamos ler Casimiro Cunha mesmo. Não, Castro Alves. São tantos poetas maravilhosos, não é? Que alegria poder conhecer essa doutrina e ter estes homens e mulheres maravilhosos que vêm nos falar da poesia, da arte, do amor novamente. E Castro Alves, que desencarnou tão jovem, o poeta abolicionista, vitimado pela tuberculose, porque a depressão que acometeu tantos deles enfraquecia o sistema imunológico, e por isso muitos desencarnaram, porque naquele tempo não havia penicilina, e a tuberculose costumava ser fatal, sobretudo nos depressivos, né? Como é que aquele homem, aquela alma extraordinária poderia ser feliz vendo seus irmãos aprisionados, algemados, morrendo dentro das naus, atravessando o oceano, desterrados de sua África querida, dos seus costumes, para serem tratados como animais aqui na terra? Ele vai cantar a liberdade e vai nos convidar, meus amigos, para marchar, para continuarmos adiante. E retorna do mundo espiritual para trazer a poesia no livro Parnaso de Além Túmulo. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em Carraras de eleição, o mármore Carrara. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz.
é Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta amando, a ensinar, catequizando, o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhar. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Então que Castro Alves, com a sua coragem, com o seu amor, possa nos inspirar a seguir as pegadas luminosas do Mestre Jesus. Muita paz, meus amigos. Chico Xavier nos disse que esse filme era baseado em história real. Ele esteve lá no estado de São Paulo e parou diante da casa da família, onde aqueles espíritos, muitos deles estavam reencarnados. E ele faz uma prece. E mais tarde vai revelar que essa história um dia se tornaria um filme, iria ajudar muitas pessoas a conhecerem, a entenderem a doutrina dos espíritos. Então vamos prestigiar, porque na hora que a gente divulga o filme, as pessoas se interessam pelo livro, passam a saber quem é Chico Xavier, quem foi André Luiz. Esse filme pode ser dublado, pode ser legendado, pode ser levado para fora do nosso país, pode ser encaminhado, não é? Para que as pessoas busquem essas obras que já existem em inglês, em francês. O Conselho Espírita Internacional tem trabalhado para a divulgação do livro espírita. Então, a gente somar a força do livro, a força do filme. Então, vamos prestigiar para que cada vez mais a gente possa ter filmes espíritas, e esse altamente doutrinário, mostrando como é que é a preparação para o mundo espiritual, para que a gente, então, não tenha ansiedade, não fique estressado quando desencarnar, e conheça, e todo mundo vai gostar, porque é uma novela, é um romance. Parece as novelas da TV. Tem amor, tem paixão, tem ciúme, tem traição, tem confusão, tem tudo que o povão gosta. E também tem perdão, tem reencarnação, tem reconciliação, tem imortalidade da alma, tem doutrina espírita para nos explicar, nos esclarecer e nos iluminar. Então a gente vai colocar o vídeo do trailer, é apenas 1 minuto e 50. Em seguida a gente vai ter apresentação musical. Ótimo. Posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. Não, a gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. 14 de setembro nos cinemas.
Já está há mais de um mês nos cinemas, nas principais capitais. Vamos ajudar, vamos assistir o filme. Não, depois eu vejo o DVD. Não, vamos assistir o filme. Quem puder, compre os ingressos, distribua com seus amigos, seus familiares, não é? Para que a gente possa levar a doutrina espírita a muitos corações. Porque um dia eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me trouxeste a água viva do Evangelho, que descedenta a sede para todo sempre. Um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me trouxeste o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, com toda a beleza que o Espiritismo nos traduz. Onde eu estava nu, despido, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, na casa espírita, nos acolhendo, trabalhando no atendimento fraterno. Um dia eu estava preso ou enfermo, sob os grilhões do ódio, da vingança, das drogas, da depressão, e tu foste me visitar, trazendo a presença amorosa de Jesus. Um dia eu estava perdido, sem norte, sem rumo, pensando em cometer o suicídio, e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, para que eu jamais andasse em trevas novamente. Meus amigos, vamos ajudar a doutrina espírita a consolar muitos corações. Quantas mães com o coração destroçado pelo filhinho agarrado, arrebatado pelas garras da morte. E quanto bem nós poderíamos estar fazendo, simplesmente ajudando, comprando os ingressos, distribuindo, indo ao cinema, ajudando as produtoras de filmes, as instituições espíritas de divulgação, para que possamos levar a luz do Consolador a tantos corações. Então fica o convite para o filme, não percam, e a vida continua em vários cinemas em nosso país.